Passos hoje ela se encontra como uma cidade que compõe, né, a rota do tráfego, né, em razão da sua posição geográfica e também por ser uma cidade polo de distribuição, tanto no aspecto empresarial como por ser uma cidade maior que recebe, né, pessoas de várias outras cidades da região, né. Então, em razão disso, né, no aspecto territorial, né, por ela ser próxima ao estado de São Paulo, nós sofremos a influência negativa, né, de facções criminosas, né, que se deslocam do estado de São Paulo e passam pela nossa cidade até a capital mineira. Após um grande período de estudo e troca de informações entre as polícias civil e militar, pudemos constatar, né, e identificar que existe um escalonamento dos traficantes, né, um escalonamento do tráfico de drogas em Passos. Durante essa análise realizada pelos comandos e pelas áreas envolvidas nesse aspecto, nós identificamos que existem o traficante pequeno, que seria aquele traficante das biqueiras, seriam chamadas vulgarmente conhecidas biqueiras, que são pequenos pontos de tráfico de drogas, e esses traficantes eles vendem poucas quantidades e após isso, o seu chefe imediato ou o fornecedor seriam os chefes das biqueiras, né? Seriam os traficantes fornecedores ou intermediadores. E nessa categoria nós estaríamos classificando eles como traficantes de médio porte. E depois, no nível maior, né, no nível acima, nós teríamos os traficantes de grande porte. Nessa categoria nós temos aqui em Passos alguns que integram facções criminosas, né, mas não são todos. Após várias ações policiais, né, empreendidas e realizadas, nós detectamos um outro fator que seria a sucessão de traficantes. Ou seja, quando existe um traficante, um bairro considerado como periferia, né, esse traficante é preso e aí 1 ou 2 dias depois já tem outro que assumiu o seu lugar. Por que a existência dessa sucessão? Na verdade, isso ocorre em razão da pulverização do tráfico de drogas, né? Essa pulverização ela deu-se em razão desde quando o crack, né, tornou-se uma droga consumida na cidade de Passos, né? Por o crack ser uma droga mais barata, uma droga consumida pela grande massa dos usuários, né? Então fez com que todas as pessoas que moram em periferias ou que, né, são marginalizadas, discriminadas ou que até muitas outras pessoas que eram delinquentes, mas em outras modalidades de crime, né, passaram a estar fazendo a comercialização aí de droga, né? E tanto é que constata-se que não há um grande lucro por parte desses traficantes. Então, nós observamos, né, através desse estudo, de que essa sucessão de traficantes em pontos de drogas, principalmente daqueles que são pequenos, né, dá-se em razão dessa pulverização do tráfico. Hoje tornou-se um status ser traficante. Outro fator relevante também é a questão dos roubos que têm ocorrido em Passos. Esses roubos, normalmente, eles têm como motivo, como motivação, né, são traficantes que pressionam usuários, né, para saldarem as suas dívidas ou, se não, o próprio integrante da quadrilha de tráfico de drogas que praticam roubos para fortalecer, né, ou financiar o tráfico de drogas. Então, normalmente, aquele traficante que se encontra em dificuldade, ele começa a praticar roubos, né, para estar angariando dinheiro, né, para pagar a dívida com um traficante maior que ele esteja em débito, né? Ou se não, o próprio usuário mesmo que está sendo pressionado, né, pelo traficante a pagar a dívida e não consegue, né, mas já esgotou todos os seus recursos e aí começa a praticar roubos para levantar, né, dinheiro, quantias para estar saldando dívidas do tráfico de drogas. Então, ou seja, os roubos quase em sua totalidade têm, né, ligação sim com o tráfico. Um outro
outro fator também que nós convivemos aí no nosso dia a dia policial aí seria também a questão de famílias de usuários que são constantemente ameaçadas por traficantes a saldarem as dívidas, né, que porventura esse familiar, esse usuário venha contrair aí com o traficante. Nessa questão nós já tivemos situações, né, em que a própria família tem mais medo da represália do traficante do que acreditar na ação policial. Então é um apelo até que nós fazemos, né, da segurança pública, é um apelo que nós fazemos para que as famílias tenham uma aproximação maior com as polícias, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar, em estar nos fornecendo informações, né, mesmo que em princípio essas informações que sejam repassadas representem um risco, né, para o usuário, para a família. A polícia ela estará empenhada em prender esse traficante, em prender esse delinquente que está ameaçando aí, causando um transtorno aí para a família. Né? Nós não podemos, né, ceder à pressão marginal, né, a pressão delinquente. Nós temos que ter coragem, denunciar, as famílias devem procurar os órgãos policiais para denunciar e relatar tudo isso que está acontecendo. É comum, né, ter situações em que familiares realmente saldam as dívidas e deixam aquilo quieto. Né? Após a grande onda, né, de homicídios que nós tivemos em 2011, no ano passado, as polícias civil e militar começaram a se organizarem mais no sentido de trocar informações. Nós tivemos diversas reuniões periódicas, diversas operações conjuntas, né? E houve, né, em razão disso, desse avanço, desse aumento da criminalidade, houve uma mudança de postura policial. Então, para que estancasse, né, para que nós extirpássemos de vez, né, o crime no geral, né, foi organizada, né, uma série de operações conjuntas, ocupações de bairro, o nosso serviço de inteligência no sentido de identificar, né, o modus operandi, né, a forma como esses delinquentes estavam agindo. Então, diante dessa situação, né, crítica que Passos viveu, né, as polícias mudaram seu comportamento, né, mudaram a atuação na repressão, tanto na repressão quanto na prevenção, e estamos continuando esse trabalho que, né, obviamente é a longo prazo, né, mas ele já tem produzido resultados positivos, né, e tanto que conseguimos aí colocar várias pessoas, né, prender várias pessoas dentro do ano passado e até a data